conversão e batismo no Espírito Santo são duas coisas diferentes. O que é distinto? Segundo o dicionário Aulete, distinto significa aquilo que não se confunde com o outro, diverso, diferente. E assim nós cremos, porque a verdade prática se coloca assim, quando ele diz assim: e para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras, porque há muitas igrejas tradicionais que não creem no batismo com o Espírito Santo como nós, os pentecostais, cremos. Eles acreditam que o batismo no Espírito Santo e a regeneração, ou o ato de nascer de novo, é a mesma coisa. E não é. O batismo no Espírito é uma experiência subsequente à salvação. E eu gostaria de provar aqui, trazendo pelo menos 4 exemplos. O primeiro deles, Atos capítulo 1, versículo 13 ao versículo de número 14. 120 pessoas estavam orando no cenáculo. O que eles faziam lá? Estavam orando e adorando. Eles não estavam fazendo isso para serem salvos. Eles já eram salvos. Quem são essas pessoas? Os versículos que citei aqui diz que eram os apóstolos, pessoas que estiveram com Jesus desde o início do seu ministério. Sua própria mãe, Maria, estava lá, como também os seus irmãos carnais estavam lá. Então, aqui não são pessoas que estão orando, que estão adorando a fim de serem salvos. Eles já tiveram a experiência da salvação, estavam aguardando o descer, o derramar poderoso do Espírito Santo, carismático e capacitador, conforme Atos, capítulo de número 1, versículo 8. Olha, aguardem aí em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois que vocês receberem a virtude do Espírito, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Eles estavam esperando essa capacitação. Um outro exemplo também que deixa bem claro que regeneração, conversão, novo nascimento é uma experiência distinta do batismo no Espírito Santo, está em Atos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 12. Perceba que um diácono chamado Filipe desce até a cidade de Samaria e lá em Samaria ele começa a anunciar o reino de Deus e os samaritanos começaram a crer em Jesus. Conforme nos diz Atos capítulo 8, versículo 12, eles creram, aceitaram a mensagem pregada por Filipe e foram batizados. Quando chega no versículo de número 14, a notícia já havia se espalhado, já estava lá em Jerusalém. Olha o que o texto diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, perceba que isso aqui foi uma experiência subsequente à salvação. Eles ouviram a palavra, aceitaram a mensagem pregada por Filipe, foram batizados, mas quando Pedro e João chegou lá, impuseram as mãos sobre os samaritanos e eles receberam o Espírito Santo. Outro exemplo também é Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 6. Os discípulos que estavam na cidade de Éfeso, quando Paulo chega lá, ele se encontra com esses discípulos. E perceba que Lucas utiliza essa palavra discípulos para descrever aqueles homens. Olha, eles não são batizados ainda, eles não foram batizados em águas e também não são batizados no Espírito Santo, mas são discípulos. Ou seja, são pessoas que creem, são pessoas que já têm uma fé. Então, o batismo no Espírito Santo é algo distinto da regeneração. Mas, irmão Murilo, o senhor ainda não me convenceu. Eu tenho um quarto exemplo aqui. O quarto exemplo é o de Jesus. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Olha o que diz Atos, capítulo 10, versículo de número 38. Olha como esse texto é esclarecedor. Atos 10, 38, a Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Olha esse paralelo aqui, virtude, né? Encontrado lá em Atos capítulo de número 1. E com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus não foi cheio do Espírito Santo para ser regenerado, para ser salvo, mas ele recebeu essa plenitude do Espírito para cumprir o seu ministério.
Então, batismo no Espírito Santo e regeneração são duas experiências distintas. E depois Pedro vai dizer que esse Espírito que desceu sobre Jesus para capacitá-lo a cumprir o ministério é o mesmo Espírito que havia descido lá em Atos capítulo de número 2.